Não sei quantos tiveram a oportunidade de acompanhar os lançamentos dos filmes das plataformas de streaming que nós temos aí, são várias, mas o sistema de filmes da Amazon, ano passado, lançou um filme que gerou uma certa polêmica. Não sei se vocês ouviram falar sobre esse filme, ele se chama A Menina que Matou os Pais, ou que tem uma outra versão, onde ele é intitulado O Menino que Matou Meus Pais. Esse filme, em dois pontos de vista, é um filme brasileiro que traz à tona um crime que aconteceu há 20 anos atrás na cidade de São Paulo, cometido por uma jovem chamada Suzane. A jovem que assassinou os seus pais tinha apenas 19 anos e ela foi condenada a 39 anos de prisão. É um filme que retrata uma história trágica, uma terrível história familiar que termina na morte dos pais pela própria filha com o auxílio do seu namorado. Quando você pensa numa situação dessa, trazer à tona essa história, trazer à tona algo tão triste, gera em nosso coração um desejo por justiça. Quando você pensa em um crime cometido, algo que foi feito, você imediatamente então pensa que aqueles que o cometeram, eles merecem então um julgamento justo, e se assim então for, a condenação dessas pessoas. Como aconteceu com essa jovem, Se ela tivesse ficado livre com todas as provas de todo o crime, todos nós pensaríamos de algo revoltante, como em muitos casos que infelizmente nós vemos acontecer ao longo de todo o nosso país. Mas é chocante de pensar neste caso e afirmar que nós também somos assim, que nós também somos transgressores da lei. A palavra do Senhor diz: pela lei de Deus vem o pleno conhecimento do pecado. A palavra nos deixa muito claro que a lei de Deus, em momento algum, ela nos salva, mas sim nos serve de espelho para revelar de maneira muito clara o pecado que existe em nós, a transgressão que nós cometemos contra o Senhor constantemente, e por isso a nossa culpa, a culpa por causa daquilo que nós fazemos diante de Deus. Perante esta afirmação, então é correto nós dizermos que, por Deus ser o perfeito juiz, e nós agindo desta forma, como pecadores, é correto dizer então que o Senhor tem que trazer sobre aqueles que transgridem a sua lei a justa condenação e o justo julgamento. Condenação essa que não é igual a desta moça, que apesar de parecer muito trágico e ser terrível este erro que ela cometeu há 20 anos atrás, ela recebeu 39 anos de prisão. Aqueles que transgridem a lei de Deus não recebem apenas 39 anos de condenação, mas sim a eternidade longe do Senhor. A vida em obediência a Deus, ela jamais teve, nem jamais terá poder para te salvar. A sua vida de obediência, todo o seu esforço por fazer algo agradável a Deus, algo correto, andar de maneira certa, ser um bom cidadão, ser um bom pai, um bom filho, uma boa mãe, isto jamais trouxe sobre nós poder para nos salvar. O que muitas pessoas acabam pensando que trazem sobre elas. Fazem para agradar a Deus, para que elas mereçam de Deus algo. Então, obedecem. Então, andam nos caminhos corretos. Então, elas buscam ser então justas, para que no momento oportuno, achando que são merecedoras, elas cheguem então diante de Deus e elas digam ao Senhor o que elas querem que Ele faça por elas. Pessoas que vivem pelas suas próprias vontades, elas estão em busca apenas da satisfação do seu desejo interno. Então, no momento em que elas precisam
de Deus, elas voltam ao Senhor, obedecem a Deus para que Ele as abençoe. Mas no momento em que isso não é importante, que isso não é interessante, essas pessoas se voltam contra o Senhor, essas pessoas ignoram a existência de Deus, ignoram uma vida de obediência ao Senhor. Pessoas que não compreendem a realidade de quem elas são diante de Deus, conforme aquilo que a palavra nos traz. O que a palavra nos ensina sobre um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus com base na palavra do Senhor, ele não funciona desta maneira. Não somos nós que estamos no controle da situação. Muito pelo contrário. Pela palavra, ela nos ensina então que a lei nos diz que somos transgressores. Não somos justos diante de Deus. Merecemos apenas punição do Senhor. E por causa disso, brota dentro de nós o anseio para encontrar um Salvador para as nossas vidas. Mas como nós vamos pensar em um Salvador, alguém que vai então tirar daquele que está errado a culpa, se ele realmente o fez? Como é que um Deus justo pode perdoar pessoas como nós que erram e não condenar a cada um de nós por causa desses nossos erros? Esta noite nós vamos pensar então sobre como Deus justifica os pecadores e quais as consequências que isso traz sobre as nossas vidas. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, e vamos fazer juntos a leitura do versículo 21 até o versículo 31. Carta de Paulo aos Romanos, Novo Testamento, capítulo 3, do versículo 21 até o versículo de número 31, será então a nossa leitura neste momento. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Porque lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Feche os seus olhos para nós orarmos mais uma vez. Querido Deus, a tua igreja está neste momento presente na tua casa, com a tua palavra, Deus, nesse momento aberta, para ouvirmos a tua voz, Senhor. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos direcionar, edificar a vida de cada um de nós, para podermos continuar, a Deus, vivendo conforme o Senhor se agrada, Deus. Peço a Deus que o Senhor venha tratar a cada um de nós conforme aquilo que nós temos vivido. Que o Senhor venha moldar, a Deus, pois só o Senhor conhece a cada um dos nossos corações o que nós estamos propondo como motivação sempre para buscar e servir ao Senhor. Que o Senhor nos trate, nos molde esta noite, nos fortaleça
para sairmos da tua casa nesta noite, fortalecidos, maduros, com fé, Senhor, em Ti e na Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele mostra então de uma maneira muito clara, desde o início da carta, que todas as pessoas falham, que todas as pessoas são então pecadoras. Ele vem trazendo essa ideia desde o início, quando ele usa as expressões para os gentios e para os judeus. Gentios, aqueles que não faziam parte do judaísmo, não faziam parte do povo de Israel, não tinham então participação na linhagem de Abraão. E ele vem falar então que tanto estes quanto os judeus religiosos, todos eram então, são pecadores. Porque os judeus tinham o conceito de que eles receberiam, por ser da linhagem, receberiam a bênção especial do Senhor, que Deus então cuidaria deles de maneira diferente das demais pessoas, traria condenação sobre todos os outros e sobre eles não, Então nós vemos Paulo falar sobre isso. Ele diz: todos são pecadores, capítulo de número 3, então ele diz: não há um justo sequer, todos estão corrompidos pelo pecado e carecem da glória de Deus. Após então mostrar nesses 3 primeiros capítulos que todos são pecadores, que todos são culpados, ele vai mostrar então a própria salvação e justificação, que não acontece inicialmente por méritos humanos, como muitas vezes nós imaginamos que acontece. O texto então no capítulo 3 vem dizer aqui o versículo 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O apóstolo Paulo então ele vem dizer que agora sem a lei, porque ela já foi cumprida nesse instante que ele escreve a carta, ele diz que se manifestou a própria justiça de Deus. Justiça de Deus essa que já havia sido pré-anunciada pela própria lei. Justiça de Deus que a lei apontava, porque ele está dizendo aqui sobre Cristo Jesus, que se manifestou, que encarnou em forma humana, algo que os profetas do Antigo Testamento também já pré-anunciavam que ele viria. Então veja, o texto afirma para nós, neste momento, que manifestou a justiça de Deus, pois Deus justifica o pecador, é um ato que não é nosso, é um ato inicialmente divino. O Senhor o faz na vida de cada um daqueles a quem Ele então escolheu. O Senhor nos mostra então neste momento que Ele é a fonte, a nossa salvação, a justificação de qualquer pecador. Ela não brota nas nossas boas obras, ela não brota das nossas boas ações, mas ela vem exclusivamente da obra de Deus, desde o começo até o fim. Nós não temos parcela na justificação do pecador, na nossa justificação. Justificação, nós vemos então que é algo que Deus fez, é um ato exclusivo de Deus. Diferente deste ponto de vista, as pessoas que começam a olhar a caminhada com Deus como forma de mérito, como forma de receber algo pelo esforço, nós observamos que esses são aqueles que ouvem uma mensagem sobre uma graça que ela é barata, uma pregação que não leva as pessoas ao arrependimento, que não mostra às pessoas o verdadeiro caminho que elas estão trilhando, mas simplesmente pincela para elas sobre um amor de Deus, algo tão superficial que não aproxima ninguém de Deus, que não permite o verdadeiro relacionamento com o Senhor, porque só vai entender a importância de quem é Deus aquele que compreende que tudo começou porque Deus agiu na história, e não porque nós fazemos, ou porque nós merecemos qualquer coisa do Senhor. Nós vemos então que esta fé, ela pode se tornar então barata quando você vê, em muitos lugares, um
uma pregação, né? Uma mensagem de satisfação para consumidores, para pessoas que querem apenas ouvir aquilo que lhes agrada naquele instante. E infelizmente isso está cheio em vários lugares, onde as pessoas querem apenas encher as suas igrejas. Eles apenas falam o que os outros querem ouvir, deixando de lado a cruz, deixando de lado a Cristo Jesus, deixando de lado a vida de discipulado, deixando de lado a vida de arrependimento. É só para satisfação, para o consumo daqueles que frequentam as igrejas para absorver o que lhes é agradável, e eles vão embora para casa só com aquilo que lhe importa, não para ouvir o que realmente Deus diz em sua palavra, para que ele possa obedecer então ao Senhor. Atos capítulo 20, versículo 28, o texto diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Veja, a palavra nos diz, não fomos nós que fizemos, foi o Senhor quem fez, e com um altíssimo preço, para que nós pudéssemos então viver com o Senhor e se relacionar com Ele. Em todos os momentos, a palavra nos lembra que foi um ato divino inicialmente. Não fomos nós que demos início, portanto, a este relacionamento com Deus. Por mais que você diga, não, eu é que quero ir, eu é que vou ler, eu é que faço a minha oração, eu é que vou na igreja, eu é que faço boas obras, nada do que acontece na sua vida com relação à sua espiritualidade começou em você. Deus está agindo na nossa história e Deus está movendo aqueles que são dele para que entendam essa justificação que em nenhum momento é feita pelas obras. Veja então, ele continua dizendo, versículo 24, já retornaremos aqui para os versículos anteriores. Ele diz então que nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Não é por mérito, é porque o Senhor nos oferece isso de maneira gratuita. Não foi você ou eu que compramos. Por mais que você tenha muito dinheiro, por mais que você tenha uma excelente condição, você não vai comprar isso. Não é algo que você possa obrigar o Senhor a te dar. Nós simplesmente a recebemos de forma gratuita do próprio Deus. É pela graça. É interessante nós pensarmos nisso, porque é algo que nós realmente não merecemos, mas recebemos isso de forma gratuita. Pessoas ingratas, que falham, pecadores, corrompidos, miseráveis que todos somos, recebemos a justificação da parte de Deus, gratuitamente. Nós transgredimos, porém é Deus quem age para nos justificar e para nos salvar. Nós vemos então que Deus justifica, é Ele quem começa, é Ele quem faz, e tem como base o seu próprio Filho, Cristo Jesus. Veja então, como eu disse, o versículo 21, ele vinha dizendo, sem lei se manifestou a justiça de Deus, Cristo Jesus, nele foi feita a justiça de Deus. Veja então, ele continua dizendo, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem, porque não há distinção. E ainda assim no versículo 24, que nós fizemos leitura no final, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu e você somos justificados por Deus de forma gratuita, porque alguém já pagou o preço, porque Ele já morreu no nosso lugar. Então veja, é Deus quem age, mas Ele tem como base a justificação Cristo e não a nós. Não é o que nós fazemos, não é o que nós ainda faremos por Deus, é o que Jesus Cristo já fez naquela cruz por cada um de nós. Você poderia pensar, como é que isso pode acontecer se Deus é justo, Deus é perfeito, como é que Ele então vai salvar os pecadores? Jesus Cristo pecou alguma vez para que Ele pagasse? Não, Ele não pecou, Ele nunca falhou.
E é por isso que isso se torna maior ainda para nós. Isso se torna de forma mais brilhante aos nossos olhos, ao entender que o próprio Deus, que não possui falha alguma, Ele encarna em forma humana para morrer na cruz no nosso lugar. É a cruz que nos dá, portanto, o privilégio de hoje nos relacionarmos com Deus. Deus age para nos justificar, e isso acontece através de Cristo Jesus. Veja então que interessante que Paulo vem usar aqui algumas linguagens, né? Quando você fala sobre justiça, justificar, ele está usando uma linguagem de um tribunal. Você precisa imaginar que nós somos os réus, nós erramos, nós transgredimos, e temos um justo Deus que está ali, portanto, diante de nós, condenando a cada um de nós pelos nossos erros, porque nós merecemos esta condenação, somos realmente falhos. Deus, então, Ele nos condena, porém, através de Cristo, Ele nos justifica, porque Jesus Cristo paga o preço que nós deveríamos, então, pagar. Neste tribunal, Jesus se oferece no nosso lugar para ser o sacrifício, para eu e você podermos então ser libertos desta condenação. Veja que nós não estamos tratando aqui da caminhada com Deus, que nós chamamos de santificação. Santificação vai acontecer ao longo da nossa vida cristã, é um processo. Justificados não, justificados nós somos uma só vez, isso não acontece de novo e não precisa acontecer, porque isso vai acontecer por meio do que Cristo fez. Ele fez uma vez só, algo eficaz, eterno, que não precisa ser refeito, um sacrifício completamente perfeito. E por isso que o versículo 25 traz uma outra expressão para nós, onde ele diz: a quem Deus, falando sobre Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A propiciação, então, ele está trazendo aqui outra imagem do Antigo Testamento, onde no templo, para a propiciação, para o perdão dos pecados, os sacerdotes então derramavam o sangue dos sacrifícios diante de Deus, para que ele se tornasse favorável àquelas pessoas, pelo pecado delas. O texto está dizendo que agora não são mais os animais imperfeitos do Antigo Testamento, mas Jesus. Jesus é aquele, então, que como propiciação foi oferecido no nosso lugar, para que pelo seu sangue nós pudéssemos, então, ser justificados. Se no Antigo Testamento o povo de Israel tinha que constantemente oferecer os sacrifícios a Deus, eles o faziam porque aqueles sacrifícios eram imperfeitos. Agora, no Novo Testamento, não é mais preciso. Porque o autor aos Hebreus nos diz: porque o sacrifício foi perfeito, eficaz e eterno, o sacrifício de Cristo Jesus. Veja, o pecador, ele é justificado por Deus, porque o Senhor agiu na história, um ato totalmente divino, através de Cristo Jesus. É a base para mim e para a sua justificação diante de Deus, é o que Jesus Cristo fez naquela cruz, mesmo ele não sendo merecedor desta culpa. Ele tomou sobre si as nossas dores para trazer sobre nós justificação, para trazer sobre nós a salvação. Mas Paulo ensina a mim e a você a recebermos isso, para nós podermos viver isso diante de Deus, para nós não sermos considerados como pecadores condenáveis diante do Senhor, para podermos viver em paz, relacionando-se com o Senhor. Como isso é possível? E Paulo deixa isso muito claro para nós. Se a fonte, portanto, é o Senhor, como base em Cristo Jesus, o meio para que você possa se justificar é a própria fé. O texto nos versículos 22, 25
26 e 28, eles repetem a expressão mediante a fé, ou daquele que tem fé. A fé, então, ela é vista aqui como um instrumento para que o pecador seja justificado diante de Deus. O Senhor agiu na história, através de Cristo Jesus somos justificados, e então recebemos isso por meio da fé naquilo que Ele fez. Veja então que você crer, você dizer que você tem fé, você não está dizendo que você está apontando para qualquer lado, que você está tirando para qualquer coisa, não, você está dizendo para algo muito certeiro. Você sabe onde você está olhando. Quando você pega a palavra como base, a sua fé está em algo sólido, para você dizer que você foi justificado por Deus, para você dizer que você foi salvo pelo Senhor. A sua fé está baseada na rocha, que é Cristo Jesus. Não é algo como as pessoas muitas vezes trabalham. Eu não sei o que vai acontecer comigo na eternidade. Eu não sei o que pode acontecer comigo se eu morrer hoje. Se você tem fé e a sua fé é sólida em Cristo Jesus, eu digo a você que você foi justificado por Deus. E que você está salvo por causa do que Cristo Jesus fez, e nada nem ninguém pode tirar isso de você. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque você é bom? Não, mas pelo que Cristo Jesus fez por nós. E então é que Paulo vem dizer no versículo de número 27, onde pois há jactância? Onde está, portanto, o nosso orgulho? Nós que fazemos obras, nós que somos bons, nós que achamos que somos merecedores. Ele diz, portanto, foi de toda excluída, não tem espaço para orgulho, porque o pecador é culpado, e a justificação do pecador é um ato exclusivo de Deus. O Senhor age em nós. Mas, pastor, você acabou de dizer que eu preciso ter fé nisso que o Senhor fez na cruz. Mas mesmo a fé, quando Paulo diz aos Efésios, é dom de Deus. Não é algo que você cria, não é algo que você planta, que você constrói. É o Senhor quem te concede, quanto mais você se rende a Ele. Deus vai fazendo com que a sua fé seja fortalecida, ao passo que você lê a palavra, que você se aproxima, que o Senhor agracia a sua vida, e Ele permite que os seus olhos se abram e saiam da escuridão e passem a enxergar que existe um Salvador para você, que existe um Deus perfeito, que encarnou em forma humana, humilhando-se até a morte de cruz para nos salvar. E se o Senhor te concedeu fé e você acredita, é porque você já faz parte desta obra de Deus, e Deus está trabalhando em seu coração. Veja, portanto, que o Senhor é o único capaz de justificar o pecador. Este Deus, a qual Paulo então termina este trecho dizendo que é Deus de um só. Não é Deus de um grupo, não é Deus apenas dos judeus, não é Deus apenas dos gentios, não é só dos circuncisos ou só dos incircuncisos, é de todos aqueles que nele depositam, portanto, a sua fé. Meus irmãos, é verdade que todo transgressor, todo bandido, corrupto, merece passar por uma justiça justa e ser condenado, assim como todos nós. Porém, é por misericórdia, é por graça, que o Senhor age na história através do seu único Filho, para trazer a mim e a você a justificação dos nossos atos. É plena misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós mereceríamos somente condenação, mas Jesus se ofereceu no nosso lugar
para pagar então este preço que cabia a cada um de nós. Não existe espaço para orgulho. Não existe espaço para o cristão bater no peito e dizer: eu sou um bom cristão, eu mereço as bênçãos de Deus. Não, tudo que nós temos é pela graça. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem concede, como lhe apraz. Deus está agindo nas nossas vidas para cumprir os propósitos dele. Não somos nós o centro da história, mas é o Senhor. Estamos aqui para o Senhor, para servir ao Senhor, porque foi Ele quem nos fez, e Ele está nos chamando para voltar ao seu caminho. Ele está nos lembrando que o nosso caminho é junto dEle, para honrar a Ele, para glorificar a este Deus Todo-Poderoso. Isso nos torna humildes, isso nos faz reconhecedores deste poder, desta graça do Senhor sobre toda a história. Viver para Deus, servir a Deus, isso não é para todos, é privilégio. É privilégio daquele que crê, é privilégio daquele a quem Deus concedeu a fé. E você é privilegiado por você poder ouvir a palavra de Deus esta noite e entender esta verdade. E se ainda não caminha com o Senhor, receber este convite tão precioso do nosso Salvador para que você caminhe com Ele. Ele te deu condições para que você possa fazer isso. Ele já pagou este preço altíssimo com o seu próprio sangue. Foi gracioso para que eu e você hoje possamos sair daqui dizendo: eu me tornei um servo do Senhor. Eu tive a minha condição com Deus restaurada. Deus não está irado contra mim. Existe paz entre mim e o meu Senhor, o meu Criador. Que diferença isso faz para a sua história? Isso faz com que você seja alguém grato por todos os dias da sua vida. Grato por poder viver, grato por poder servir neste mundo que o Senhor criou para a sua própria glória. E através de você, esta manifestação da glória do Senhor pode acontecer. Isso nos motiva a sair deste local e mostrar para todas as pessoas que, se não for por Deus na vida delas, elas não conseguem fazer nada por si mesmas quando se trata de salvação. Por melhores que elas sejam, somente Deus pode agir na vida delas. Mas elas ainda não sabem disso. Nós precisamos contar para elas. Isso nos motiva a levar até essas pessoas que ainda estão longe de Deus, para que elas venham até a presença do Senhor, para que elas busquem ao Senhor junto conosco e assim possam também refletir a glória do Senhor. A sua vida, você que tem fé, você que crê em Cristo Jesus, a sua vida será meio de instrumento para que o Senhor seja glorificado e honrado, porque você é chamado para ser luz onde você vive. Que o Senhor te abençoe, para que isso então seja verdade na sua vida, para que esta fé esteja cada vez mais forte em você, para que essa certeza da salvação esteja no seu coração e que você propague isso para as outras pessoas também entenderem o que você descobriu pela palavra do Senhor.